Falando em Dia do Professor, uma aula ontem, o voto do ministro Luiz Fux, o primeiro voto a abrir no STF a sessão, que vai decidir que já decidiu, na verdade, sobre a liminar concedida, o HC, o habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello ao traficante André do Rap. Liminar derrubada, HC derrubado pelo ministro Luiz Fux, o presidente da casa, e seguido no voto por Alexandre de Moraes, por Edson Fachin e depois, na sequência... Pelo ministro Barroso, Carmen Lúcia e o Dias Toffoli, Não, né? Carmen Lúcia vai votar agora mais tarde, Rosa junto Weber. com Rosa Rosa Weber, Weber. exatamente. É isso. Então, ainda faltam os votos dos ministros, o próprio Marco Aurélio Mello, falta o voto do Ricardo Lewandowski, da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes para completar essa votação no plenário, mas a maioria já foi formada. Marco Aurélio Mello, voto vencido mais uma vez. E o que ele fez ao soltar esse traficante de uma maneira muito rápida, às vésperas de um feriado prolongado, sem ouvir a primeira instância, sem provocar o Ministério Público, sem colocar nenhum tipo de impedimento à fuga, sem exigir tornozeleira eletrônica ou nada, foi também colocar o STF sob o escrutínio público do povo, da população brasileira e da imprensa, claro, que faz o seu trabalho, que quer saber o porquê disso ter acontecido, da maneira como aconteceu. É importante que se tenha essa discussão. O microfone da Rádio Bandeirantes ficou aberto durante toda a semana para a gente ouvir vários juristas com opiniões diferentes. A gente ouviu também a sua participação. E eu quero ouvir agora Pedro Campos, Cláudio Humberto, Thaís Freitas. Bom dia. Muito bom dia, Mariana. Vamos lá, Cláudio. Então, Pedro, bom dia, bom dia, Mariana, bom dia, Thaís, bom dia, Brasil. Bom dia. O Supremo ali manifestando de maneira bastante coesa, né? Mostrando também não apenas uma coincidência de entendimentos, mas também a liderança do novo presidente, o ministro Luiz Fux. Ele, inclusive, durante o seu voto, ele estranhou, né? Ele registrou que o bandidão lá, quando saiu da prisão pela porta da frente, como documentaram as câmeras da Band, ele não foi para a casa dele, que era a determinação, né, de prisão domiciliar. Ele acabou se evadindo, pegou um avião e se mandou. Se a polícia de fato estivesse monitorando esse camarada, certamente teve motivo de sobra para prendê-lo novamente por descumprimento da ordem judicial, mas não o fez. Enfim, é aquela discussão que a gente já travou aqui sobre a sucessão de erros que acabaram, cuja cereja do bolo foi a decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que deverá ficar, se não isolado totalmente, né? Ele já perdeu essa parada aí novamente para o colegiado, né? Para o pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas o assunto do dia na minha opinião, esse é o da semana, né? Mas o do dia, com toda certeza, é o flagrante feito pela Polícia Federal ao encontrar 30 mil reais, né? Escondidos entre as nádegas de um senador da República, o senador Chico Rodrigues, que é do Partido Democratas, lá de Roraima. Era uma operação da Polícia Federal, na qual o senador era um dos alvos, né? É uma operação, inclusive, coordenada pela Controladoria Geral da União, que é um ministério do governo Bolsonaro, e aí eles acabaram por, revistando o senador, cuja residência foi alvo de busca e apreensão, os agentes encontraram dinheiro enfiado na bunda do senador. Que coisa horrorosa, que constrangimento, né? Inclusive tinha dinheiro sujo, de fezes. Aquela coisa do dinheiro sujo. Cruz, né? Credo, Cláudio Humberto. Você sabe que eu estava ouvindo essa história no balcão da padaria, achei que era mentira, é isso mesmo? É isso mesmo. Deve ser por isso que nasceu a expressão dinheiro sujo.
É como o Daniel lembrou mais cedo, né? O nosso editor, ele estava lembrando mais cedo. É por isso que a mãe da gente diz, olha, pegou em dinheiro, lava a mão, né? Sabe-se lá por onde passou esse dinheiro, né, Thaís? É verdade. Olha, queria colocar um pouco aqui de quem é o senador Chico Rodrigues. E o nosso ouvinte deve estar se lembrando de um outro episódio muito famoso que aconteceu lá atrás, nem tão atrás, né, em 2005, quando um assessor parlamentar do deputado federal José Nobre Guimarães, irmão de José Genuíno, que à época era presidente do PT e acabou saindo da presidência do partido também por causa desse episódio, mas que foi flagrado no aeroporto de Congonhas com dólar na cueca. Nesse caso, a gente está falando de um senador da República. O outro caso do dólar na cueca era um assessor parlamentar de um deputado. Era um deputado muito próximo ali da cúpula do poder, mas não era o deputado, foi o assessor. Nesse caso aqui é o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, vice-líder do governo no Senado. É um daqueles políticos às antigas. Começou na carreira política nos anos 80, foi secretário, deputado estadual, foi governador de Roraima e agora senador. Passou por dezenas de partidos, foi e voltou de vários, em todas as matizes políticas ali, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, centro mais ou menos, aquele que a gente nem sabe mais que já existiu, passou por dezenas de partidos políticos. Então esse é o senador Chico Rodrigues, não é alguém que está aterrissando agora na política brasileira. É também bom a gente colocar, não é, Cláudio, que hoje em redes sociais tem muita gente dizendo que coisa, vice-líder do governo com dinheiro na cueca. É verdade, mas a gente tem que lembrar que a responsabilidade aqui é do próprio parlamentar, como no caso do dólar na cueca, a responsabilidade era do assessor do deputado. Nesse caso, inclusive, o deputado federal José Guimarães foi inocentado quando o caso chegou ao STJ e a história não caiu para cima dele. Então, é claro que é uma pessoa que foi escolhida para ser vice-líder do governo, mas quem foi pego com dinheiro na cueca foi ele. Aí a questão é, às vezes o presidente Jair Bolsonaro coloca no colo dele problemas que ele não precisaria colocar. Quando fala, olha, eu acabei com a Lava Jato porque no meu governo não tem corrupção. Ou então, quando dá uma declaração como essa que ele deu ontem, falando da tal da voadora no pescoço de quem praticar corrupção. Acabou a Lava Jato, pessoal? Peça lá em Roraima hoje. Ou não? Para mim não tem, no meu governo, para investigar o meu governo não tem, porque nós botamos gente lá que não, realmente comprometida com a honestidade, com o futuro do Brasil. Se acontecer alguma coisa, a gente bota para correr, tá certo? Dá uma voadora no pescoço dele, mas não acredito que haja no meu governo. E aí, como é que o presidente da República vem a público se responsabilizar pela idoneidade de dezenas, centenas, talvez até milhares de pessoas que a gente possa colocar ali ligadas ao primeiro escalão do governo, não é? Ele coloca no colo dele uma questão que não é dele. Nesse caso, é de um parlamentar que foi flagrado numa operação que investigava desvio de recurso público destinado ao combate à pandemia de Covid em Roraima, com dinheiro dentro da cueca. O presidente não precisaria fazer dessa forma, né, Cláudio? É preciso deixar bem claro, né? A investigação é em cima a investigação contra o governo estadual de Roraima, enfim, ao qual esse senador é ligado, e os recursos, a investigação tem a ver com recursos das emendas parlamentares, que é um dinheiro que os parlamentares administram, né? Cada deputado, cada senador tem, eu acho que alguma coisa em torno de 15 milhões de reais por ano para destinar para onde quiser. Aí um manda para uma associação beneficente, outro manda para fazer uma ponte, construir uma escola, o outro mandou para, ou pelo menos parte desse dinheiro, para comprar materiais de combate à Covid-19. Só que não, né? Só que uma parte dessa grana foi para o bolso do parlamentar. Aliás, para o bolso não, né? Foi para as nádegas do parlamentar, como mostrou o flagrante da Polícia Federal. O senador diz que vai provar que não fez nada de errado e tal. Se esse dinheiro não era um dinheiro irregular, por que ele fez isso, né? Afinal de contas, não é
ilícito manter dinheiro em casa. Dinheiro, você pode, se tem origem legal, né, lícita, não há nenhum problema de manter dinheiro em casa. Mas a questão não é essa. A questão é que o dinheiro é tão sujo que ele tentou escondê-lo, e escondê-lo da pior maneira possível, né? Portanto, isso tem que ser, de fato, investigado até as últimas consequências, porque envolve a utilização, é um flagrante que é raro, de corrupção com dinheiro de emenda parlamentar, que é uma coisa que todo mundo suspeita, como acontece, né? Quando o deputado ou o senador destina aquele dinheiro, carimba aquele dinheiro, isso aqui é para construir uma ponte, todo mundo suspeita, e que, na verdade, quando o parlamentar faz isso, ele já se acertou com a construtora que vai fazer a obra. Não é? E aí chega para o prefeito, faz a licitação, você vai ter a ponte, faça a licitação, mas quem tem que vencer a concorrência é essa empresa aqui, minha, ou ligada a mim. É assim que funciona. Isso vale para a ponte, para a escola, vale para qualquer obra que venha a ser financiada com dinheiro da emenda parlamentar. Só que nunca houve um flagrante disso. Daí a relevância dessa operação, né? O vice-líder do governo, como é que eu diria? Ao líder do governo e aos vice-líderes, né? O líder é escolhido pelo presidente da República, os vice-líderes são escolhidos pelo líder, né? É a sua equipe, digamos assim, a sua tropa de choque para quando houver votações de interesse do governo, contra ou a favor. Esses vice-líderes ajudam o líder a convencer os demais parlamentares, a articular a derrubada ou a aprovação de projetos. É esse o papel de um vice-líder, de auxiliar o líder. Mas a escolha do vice-líder, muito embora, como é que eu diria, avalizada depois pelo presidente da República, a escolha do líder é feita pelo líder. O líder, sim, que é escolhido e nomeado. A nomeação sai até no Diário Oficial, né, do líder do governo. E certamente, né, Cláudio, Câmara, no Congresso e no Senado. Se manter a sua coerência, o presidente da República já vai pedir hoje para retirada. Tem que dar uma voadora. Né? Nomes aos bois aqui. Líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, que escolheu 3 vice-líderes. Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, Eumano Ferrer, do PP do Piauí, Chico Rodrigues, esse aqui, o do dinheiro na cueca, do Democratas de Roraima. Aliás, o Caio Pucci levantou para a gente aqui, Pedro, uma declaração do então deputado federal Jair Bolsonaro, quando também Chico Rodrigues, hoje senador da cueca, era colega dele na Câmara dos Deputados. Olá, amigo de Roraima, estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles idos tempos de... É quase uma união estável, hein, Chico? E, na verdade, nós ficamos muito felizes, Jair, com essa sua caminhada, pelo seu patriotismo, pela sua luta em defesa do Brasil, dos princípios, dos valores da família e, acima de tudo, essa recomposição de liderança que o país precisa. E você, na verdade, está absorvendo todo esse sentimento do brasileiro de uma retomada da moralidade, de práticas, na verdade, republicanas, para que possamos dar exemplo a essa juventude que será, com certeza, o futuro do nosso país. Bom, com esse discurso de retomada da moralidade, Chico Rodrigues foi eleito em Roraima para o Senado, desbancando uma figura bastante conhecida na política nacional, desbancando o Romero Jucá. Ele foi eleito com mais de 22% dos votos, então chegou no Senado, é vice-líder do governo, foi escolhido por Fernando Bezerra, mas participa das viagens internacionais junto com integrantes do clã Bolsonaro. Ele foi para Israel, por exemplo, e emprega no seu gabinete um primo dos filhos do Bolsonaro. Ele dá um emprego desses, de assessores especiais para assuntos aleatórios, para o Léo Índio, Leonardo Rodrigues de Jesus. Léo Índio, bastante conhecido também por ser muito ligado e muito conectado ao primo Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente. O que me parece aqui, Mariana, é o seguinte: se o presidente da República não insistir no discurso de "no meu governo não tem corrupção", o que ele pode dizer é o seguinte: eu não compactuo com corrupção. Não compactuo. Se houver alguma coisa, será punida como todos antes já fizeram. Se houver alguma coisa, se for descoberto, serei rígido, não admito, enfim. Essa é uma posição. Quando você vem e diz, olha, aqui não tem, aí você dá um prato cheio na mão da oposição.
Quando no dia seguinte aparece o vice-líder do governo do Senado com dinheiro dentro da cueca. E por que botar na cueca? Vamos lá, por que botar na cueca? E como colocar na cueca? Em que situações uma pessoa coloca dinheiro dentro da cueca? E assim, por que ele não poderia ter 30 mil reais dentro de casa? É que na verdade foram mais de 30 mil reais, o dinheiro que foi apreendido, não sei se a quantia corretíssima já foi declarada ou informada, mas pelo menos 100 mil reais, desse dinheiro, 30 mil escondidos numa cueca. Ô Pedro... Eu não costumo aplicar nesse tipo de fundo aí, não sei essa história aí, não é comigo. Isso aí não vem perguntar, não. Mas qual cueca é a melhor para fazer esse investimento? É uma samba canção? É uma boxer? O Caio Pussi fez a conta aqui pra gente. Se forem notas de R$200, Cláudio, 150 notas, é um bolinho. Se forem notas de R$100, porque nota de 200 por enquanto só na foto mesmo. Notas de R$100 são 300 notas. Notas de R$50 são 600 notas. Aí já é um volume, hein, Cláudio? O cara deve ter ficado com uma bunda enorme, né? E aí o policial olhou assim, não é possível que esse sujeito tenha um traseiro desse tamanho, né? E aí foi examinar e deu nisso aí, né? Olha, o que se espera do presidente da República, no mínimo, é uma voadora no pescoço desse senador. Mas é o que vai acontecer, pode ter certeza, Cláudio. O presidente já deve ter ligado lá e falado, meu amigo, você pede o boné ou você vai ser... Ou nós vamos tirar o boné de você. As brincadeiras ele tem que destituir o cara. Ele tem que destituir o cara. Simples assim, né? Da vice-liderança. É uma coisa que deve ter sido feita, deveria ter sido feita já. Aliás, o noticiário do dia hoje, ao amanhecer, já deveria ser a substituição do vice-líder. Ou ele faz isso, ou vai ficar demonstrado que é conversa mole, é papo furado, essa história de voadora, etc. e tal. É claro que ele sempre poderá dizer que esse caso de corrupção não é no governo dele, não é mesmo, é no governo lá de Roraima e tem a ver com recursos do poder legislativo, não são recursos do poder executivo, mas são recursos da União. É por isso que a operação é coordenada ou foi solicitada pela Controladoria Geral da República, né, da União, a CGU, que é um órgão do governo federal. Então, assim, ele tem todos os instrumentos para dizer, olha, isso aí é uma corrupção alheia, não é? Mas, assim, não pode o vice-líder do governo dele continuar nessa condição, sendo um dos alvos dessa operação e tendo sido flagrado com esse dinheiro no traseiro. Isso, enfim, é inconcebível. Ou o presidente destitui esse sujeito imediatamente com uma voadora, não só destituição, mas com outras medidas que venham a ser cabíveis desse caso, né? Mas não pode tergiversar em cima disso, não. Deixa eu chamar de novo o presidente Jair Bolsonaro com a voadora. Acabou a Lava Jato, pessoal? Pega essa leva hoje. Ou não? Para mim não tem. No meu governo, para investigar o meu governo não tem, porque nós botamos gente lá que não, realmente comprometida com a honestidade, com o futuro do Brasil. Se acontecer alguma coisa, a gente bota para correr, tá certo? Dá uma voadora no pescoço dele, mas não acredito que haja no meu governo. Até porque no ano passado... Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e deputado federal, numa sessão da Câmara dos Deputados, falou sobre o caso do dinheiro na cueca, mas claro, não esse, aquele lá do assessor do deputado do PT. O milionário do PSOL veio falar aqui que eu fui de revólver visitar o meu pai no hospital. Primeiro que não foi revólver, é pistola. Sabe nem a diferença de uma coisa para outra e depois quer legislar para o Brasil inteiro a questão das armas. Mas antes de pistola na cintura, do que com um cuecão cheio de dinheiro, como o deputado José Rodrigues aqui foi. Então não quer ser esculachado em política, é só não andar com a cueca cheia de dinheiro, só isso.